João capítulo 18, versículo 36, dá um amém aí. Amém. Diz o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Pode fechar a sua Bíblia. Quando nós olhamos essa história, e vendo quem são os personagens, Pilatos, ele era um político, ele era governador da Judéia, e naquele momento ele tinha que tomar uma decisão, caso ele estava ali de frente a Jesus Cristo, e ele precisava tomar uma decisão: ou ele absolvia um inocente, que era Jesus Cristo, ou senão ele iria condená-lo, e de fato foi isso que aconteceu. Quando nós olhamos para esse momento da Bíblia, talvez você fale assim: ah, meu amigo, se eu sou Pilatos, eu defendo Jesus. Afinal de contas, Jesus não tinha nenhum pecado, ele não tinha cometido nenhum crime. Como é possível que um cara naquela época, que está diante de Jesus Cristo, ele lava as mãos e entrega ele ao povo, e o povo escolhe um ladrão, que era Barrabás, e não escolhe Jesus Cristo? Como que pode isso acontecer? Quando nós olhamos para hoje, em dia, é muito bonito, de fato, quando nós cantamos assim: o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor e tudo, mas, quando nós olhamos o nosso papel dentro da nossa sociedade, nós vemos que muitos de nós temos sido Pilatos. Afinal de contas, quando você está no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, você não se posiciona em defesa daquele que morreu por você. Então, Jesus basicamente ali, ele estava numa pessoa que não tinha cometido nenhum crime, e Pilatos tentou tomar uma posição de neutralidade impossível diante de Jesus Cristo. E olha só a ousadia ainda de Pilatos: ele chega para a verdade que estava ali, em carne e osso na frente dele, e fala: mas o que é a verdade? Ele estava tão cego diante da sua própria soberba de poder, que ele não viu que a verdade estava diante da frente dele. E quantas vezes essa pergunta chega também no nosso dia a dia, o que é verdade para você? Você acredita que isso aqui é verdade para você, mas para mim não é. Por que você acredita que você só pode fazer sexo depois do casamento? Isso aí é coisa de crente, mas eu não acredito que isso seja verdade. Por que não pode abortar? Por que não pode legalizar as drogas? Por que não pode isso, aquilo e aquilo? Ou seja, há uma verdade, e eu creio que a verdade está na Bíblia, amém? E quando nós olhamos a Bíblia, ela diz que existe um reino que é de Deus, existe um império que é dominado pelo mal. E a Bíblia também deixa bem claro que nós somos um ser tricotômico, nós somos corpo, alma e espírito. Como nós alimentamos o nosso corpo? Ninguém come aqui, não? Vocês comem, muqueca, que mais? Churrasco. Quem é do time do sushi aqui? Deixa eu ver. Quem é do time do churrasco? Levanta a mão. Parabéns, você é crente. Cheguei no topo da cadeia alimentar para comer peixe cru? Não, prefiro um boizinho, Mas enfim, nada contra, não sou sushi fóbico não, tá? Pode comer seu sushi aí. Agora, como nós alimentamos o nosso espírito? Lá na igreja, pastor, a gente chama de job, jejum, oração e Bíblia, Nós alimentamos o nosso espírito dessa forma. E como nós temos alimentado a nossa alma? Nicolas, eu nem sabia que eu tinha uma alma. C.S. Lewis fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Então nós precisamos alimentar essa alma. E talvez a pergunta que está na sua mente é: como eu alimento a minha alma? Salomão, depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que já passou nessa terra, ele disse que você precisa correr atrás da sabedoria e do conhecimento como aquele que busca o ouro e a prata. Aí eu quero fazer uma pergunta para você e não precisa me responder. Qual foi a última vez que você leu um livro? Se veio na sua cabeça 3 porquinhos, você está um pouco atrasado, Rapunzel. Ou seja, talvez a tua alma ela esteja doente hoje. E aí que está o grande problema que nós estamos enfrentando hoje como igreja. Por quê? Romanos 12:2 diz o quê? Mas não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Não há cristianismo sem transformação de mente. Quando você tem um encontro com Cristo, você se torna uma nova criatura. Deus, ele não te dá um novo óculos, ele fala, toma aqui para você enxergar diferente. Não, ele te dá novos olhos, ele te dá um novo corpo, ele te dá uma nova mente. Então não tem dessa de você entregar o seu casamento a Cristo, eu entrego minhas finanças a Cristo, mas a minha mente é minha, Deus, minha mente e minhas regras, né? Eu penso do jeito que eu quiser. Não, você precisa alimentar a sua mente com as coisas do reino, com as coisas que de fato são boas, como dizem Filipenses, de bom grado, coisas que edificam. E infelizmente não é isso que tem acometido principalmente os jovens dentro da igreja, porque estão muito mais preocupados em ter arrepios de pele do que ter transformação de mente. Ou seja, quando você olha para dentro da igreja, você vê jovens que estão, talvez possivelmente firmes na escola dominical, na leitura bíblica, talvez nem tanto, mas quando entram na faculdade, abandonam a sua fé. O que tem acontecido? Tem uma pesquisa, e o pessoal do slide pode passar aí, passar a pesquisa por gentileza, que mostra que 70% dos jovens cristãos que entram na universidade, eles abandonam a sua fé. 70%. Então isso quer dizer que a cada 10 que você vê aí, amigos seus, cristãos, estão dentro da igreja, 7 possivelmente abandonarão a sua fé quando entrarem na faculdade. Dentro da faculdade, o que acontece? Uma lavagem cerebral? Eles colocam uma arma na tua cabeça e falam, olha, ou você deixa de ser crente, ou senão a gente vai te matar. Não, não acontece isso. Então está acontecendo uma guerra, que nós não estamos percebendo qual ela é, mas nós estamos perdendo. E quando nós falamos sobre política, o que vem na sua mente, pode ser sincero, o que vem na sua cabeça quando fala política? Deus me livre, é ótimo. O que vem na sua cabeça quando eu falo política? Pode falar, seja sincero. Não, tirando o Bolsonaro, gente. Vai lá. Corrupção, bandido, obrigado, viu, moço? Eu sou político, não sei quem falou aí, mas eu pedi para ser sincero, ela foi até demais. Mas tudo bem, é isso mesmo. Corrupção, o que mais? Lavagem de dinheiro, só vem coisas ruins na nossa mente. Por quê? Porque política no nosso país, infelizmente, só teve praticamente isso em sua maioria, né? Pessoas que se elegem com uma pauta e chega lá e trai. Pessoas que se elegem com a bandeira cristã, mas depois chega lá são pegos em corrupção. Enfim, pessoas que fizeram da política e mancharam ela. E eu quero dizer aqui para você que política é muito mais do que uma mera expressão partidária ou ideológica, do tipo, eu sou X ou eu sou Y, eu apoio fulano ou apoio ciclano. Na verdade, política significa poder de você influenciar pessoas. Então, quando eu falar sobre política aqui hoje, lembre-se, estamos falando sobre influência. Influência vem do influir, que quer dizer você tirar algo que está dentro de você e você transportar isso para outra pessoa. E a pergunta que eu quero que você faça é, quem está te influenciando e quem você está influenciando? Então hoje nós vamos mostrar aqui algumas pessoas que têm influenciado a tua alma que talvez ela esteja morta. Por quê? Porque os cristãos vêm para a igreja e estão ficando em um ambiente confortável. E eu quero dizer algo para você, se você quer ficar forte, você vai para onde? Você vai para a academia. E o que acontece na academia? Choro, ranger de dentes, né? Tem gente que odeia a academia, né? E de fato não é legal. Você começa, fica dolorido, né? Dói, seu músculo dói. Mas o que acontece? Gera uma microlesão no seu músculo e o seu músculo vai crescer. Ou seja, no local onde há dor, há crescimento. No local de conforto, não há crescimento. E o grande problema é que a igreja está num local de conforto hoje. Hoje o pastor não pode falar mais que pecado é pecado. Ele não pode mais falar, né, pro garanhão aí da igreja, né, geralmente é o baterista, né, mas eu não quero manchar aqui a minha imagem, né, porque eu vou abrir um sindicato dos filhos de pastor e baterista, porque a gente sofre preconceito, sabe? A gente chega aqui na igreja e fala, baterista não presta, né, mas não dá para um meninão aí, né, uma menininha, né, mandar lá, boa noite amor, te amo, encaminhar, amor, 1, 2, 3, cara, não dá para ser assim, né? E você chega para esse garoto ou garota e fala, olha, não dá, você não pode fazer isso, não pode ficar. Que isso, pastor? Por que eu não posso ficar? Fala, meu amigo, porque não pode, né? Porque você não pode dividir ali sua vida com qualquer um, né?
Você é a imagem e semelhança do Senhor, você é templo dele. Você não pode deixar qualquer pessoa entrar na tua casa, não. Então hoje há uma dificuldade muito grande de confrontar os cristãos. Mas quando você deixa de ser confrontado, você deixa de crescer. Então hoje aqui eu quero te confrontar com algumas imagens, com alguns vídeos, com algumas informações, mas com compaixão. Quem entendeu, dá um amém. O primeiro que tem influenciado, pode passar por gentileza, a nossa vida, sem você perceber, é esse cara, tá? Ele tem 10 dedos, não é quem que você está pensando não, tá? Esse cara aqui se chama Karl Marx. Quem já ouviu falar nele? Karl Marx, né? Na escola, um pouquinho, lembro mais ou menos. O que ele tem a trazer na nossa vida, Nicolas? O que esse cara tem influência na minha vida? Não tem, eu vou te mostrar que tem. Lá no Manifesto Comunista, capítulo 2, que é um livro dele, fala assim, ó: abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. E ele fala que a família tradicional, ela é burguesa e existe somente na burguesia. Irmãos, eu nasci numa favela em Belo Horizonte, chamado Cabana do Pai Tomás. O meu pai também nasceu lá, mas em uma outra favela do lado, chamado Buraco da Coruja. E assim, sabe, pelo nome dá para ver que não é um lugar tão legal de se viver. E o que acontece? Quando você percebe que a família, ela não é uma instituição criada por Karl Marx e nem pela burguesia ou o dinheiro, mas sim algo criado por Deus. Então, uma instituição que é criada por Deus, ela não pode ser destruída por um homem. Ou quem está atacando uma instituição criada por Deus e não somente pelos homens. Então é bem claro a intenção deles. E vocês vão ver que em todas as armas que influenciam a nossa alma, o foco final é destruição de famílias, mas com várias estratégias diferentes. A dele no passado foi: nós vamos pegar em armas para poder fazer com que a sociedade seja mais igualitária. Afinal de contas, temos diversas desigualdades, afinal de contas, nós temos diversos problemas, e nós vamos solucionar isso pegando em armas, fazendo guerra com quem tem dinheiro, e assim nós vamos criar uma sociedade perfeita. Geralmente, quem promete o paraíso aqui na terra traz o inferno, e foi de fato o que aconteceu. Aonde esse cara aqui, as suas teorias foram implementadas, houve perseguição principalmente de nós cristãos. Pessoas que acreditavam no mesmo Deus que você acredita, no mesmo Senhor que você adora. E hoje em dia, muitas das vezes, você vê alguém dizendo que é comunista, como se fosse, eu sou flamenguista, ou eu sou vascaíno, ou eu sou, como se fosse uma opção de time, fosse um desejo subjetivo de cada um. Mas eu quero dizer para vocês, estar desse lado, dessa ideologia, diz muito mais do que uma mera preferência política. Era estar ao lado de pessoas que perseguiram os cristãos. Como, por exemplo, um pastor, chama David, o sobrenome dele é difícil de falar, mas David Hummerbrand, eu acho que é isso mesmo, David Hummerbrand, que tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Alguém já leu esse livro aqui? Show! Olha só como que você percebe que a história de quem foi perseguido, ela não é divulgada como deveria ser. Mas se eu perguntar aqui, quem sabe o nome da filha do Neymar, vai ter mais mão levantada, né? Ou seja, nós estamos sendo influenciados de alguma forma. Então, este livro conta a história de fato do que aconteceu. E pasme, quando a esquerda chegou na Romênia, as primeiras pessoas que eles influenciaram e enganaram foram os cristãos, os padres, os sacerdotes e os pastores. Por quê? Porque eles se vestiam de uma embalagem de amor, mas eles traziam um perigo muito dentro, muito grande por detrás dessa embalagem de bondade, de amor. E o que aconteceu? Perseguições, mortes, pessoas em presídios, pressionando os cristãos a denunciarem onde estavam os outros cristãos, enfim, uma história terrível. E hoje você tem diversas pessoas dizendo: não, Nicolas, eu sou cristão e sou de esquerda. Parabéns, você é uma bola quadrada. Você ou não sabe o que é esquerda, ou não sabe o que é cristianismo. E quando eu digo isso, sabe por quê? Porque a Bíblia ela é mais atual, como diz o Billy Graham, do que o jornal de amanhã cedo. E a Bíblia fala em Oséias 4:6 que o meu povo perece por falta de cesta básica. O meu povo perece por falta de entretenimento. O meu povo perece por falta de nada disso. Existem coisas que são importantíssimas, como nós estamos fazendo aqui hoje, arrecadando alimento para quem precisa. Mas a Bíblia deixa bem claro: o meu povo perece por falta de conhecimento.
quando não há conhecimento, você vai perecer. Então talvez você já ouviu isso, já foi enganado por isso, mas eu quero te mostrar hoje a real face disso. Essa teoria, ela foi evoluindo, e chega assim em algo chamado escola de, quando eu fizer um joinha assim, pode passar, aí, escola de Frankfurt. Quando você tem ali uma frase, né, de um protesto escrito, make love, not war, né, faça amor, não faça guerra. Entre amor e guerra, irmão, você vai escolher amor, vai, né, você não vai trocar aí, né, assistir um The Chosen, né, os 10 mandamentos, nem sei se está rolando aí 10 mandamentos, mas The Chosen, os 10 mandamentos aí com a sua esposa, né, comendo ali uma pipoquinha, para poder ficar trocando tiro lá em Gaza agora. Você não vai fazer isso. Então você escolhe o amor em troca da guerra, isso é fato. Mas existe um trecho em latim, uma frase que diz o seguinte: si vis pacem para bellum, se queres paz, prepara-te para a guerra. Ou seja, muitas das vezes para você alcançar a paz é necessário guerra. Nicolas, você está pedindo para pegarem armas? Claro que não. Estou dizendo que para se combater um mal, muitas das vezes você tem que guerrear contra ele, né? O Davi não chegou para Golias e falou: oi Davi, oi Golias, tudo bem? Você gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Né? Não seria muito incômodo? Não, vamos lá, né? Não, ele falou: olha, quem é esse incircunciso que está falando aí contra o meu Senhor? E meteu-lhe uma pedrada na cabeça, né? Como nós combatemos Hitler, né, na época, foi com que, Hitler, para de matar judeu, pô. Não, foi fazendo guerra, foi de fato guerreando contra o mal, porque aquele que não combate o mal coopera com ele. Então, o que aconteceu aqui nessa época? Uma frase que parece ser bonita: faça amor, não faça guerra. Mas, por detrás dessa frase, estava se escondendo um perigo muito grande. Isso foi na década ali de 60, em uma época que aconteceu chamado Revolução Sexual nos Estados Unidos. E a escola de Frankfurt, ela vem 30 anos antes disso acontecer, com Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Horkheimer, que eram filósofos, dentre eles, de que diziam o seguinte: olha, o que Marx disse está errado. Não dá para a gente ganhar a sociedade com armas. Nós precisamos fazer uma revolução não armada, mas fazer uma revolução cultural. E eles entenderam isso. Então, 30 anos depois que eles se infiltraram nas universidades americanas, porque estourou a Segunda Guerra Mundial e eles saíram da Alemanha e foram para os Estados Unidos, em 30 anos eles modificaram uma geração inteira. Passa por mim, por gentileza. E 30 anos depois, na nação mais conservadora e cristã do mundo, que era os Estados Unidos, nós já temos manifestações em prol do aborto, já temos manifestações para as pessoas matarem suas crianças no ventre. Como que isso é possível? Como que isso aconteceu? Porque eles diziam o seguinte: olha, a mulher norte-americana, ela é oprimida, e para ela ser livre só existe um caminho: você dá uma legalização, uma liberalidade sexual. Então por isso que surgiu o sexo, drogas e rock and roll. É claro que rock and roll não é do capeta não, irmãos. Eles usaram esse gênero para um fim, porque convenhamos, a música ela mexe com a gente, né? Ninguém, eu tenho certeza que, poxa, deixa eu pensar algo aqui, vai para a academia e escuta o que? Um pagode? É estranho, se você faz isso é estranho. Pô, você está lá puxando e está lá ouvindo um pagode, não dá. Ou senão eu te aconselho, quando você terminar um relacionamento, não escute sertanejo. Porque se você está mal, você vai ficar pior, né? Não tem como, ninguém, poxa, você vai num show de rock e você fica o quê, assim? Não, você vai ficar um pouco animado. Então a música mexe com a gente, né? Você escuta um reggae, você já vai, automaticamente, sem entorpecentes, viu, irmãos? Você já vai ficando um pouquinho mais solto, mais leve. Então a música mexe com a gente. Inclusive, o Jimi Hendrix, que foi um guitarrista assim, gigantesco na história da música, ele dizia algo muito interessante. Ele falava assim: chega um determinado momento do show que eu consigo colocar o que eu quiser na mente das pessoas. Então hoje, quando você subestima o poder de uma música, porque até então, há pouco tempo atrás, não tinha essas músicas que nós temos hoje. A música mais pesada na minha época era Beijo na Boca, é coisa do passado, irmãos. Né? Se eu cantasse isso, meu irmão, eu levava uma voadora da minha mãe, né? Minha mãe, a mão da minha mãe, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Você já viu que a porta que Deus fecha, ninguém abre, né? O pote que a minha mãe fecha, ninguém abre. A mão da minha mãe é muito pesada, bicho. Então imagina tomar um tapa, e ela já me deu vários. E obrigado, mãe, pelos tapas que você me deu. Agora, quando você olha
o que a música consegue, né, ali fazer com você, você vai entendendo que existe uma influência em cima de você. Então, nessa época, eles começaram a modificar a sociedade através da cultura. E de fato eles conseguiram. Em apenas 30 anos, nos Estados Unidos, a taxa de doenças sexualmente transmissíveis aumentou consideravelmente, a taxa de aborto aumentou, de divórcio, de gravidez precoce, consumo de droga, porque nada que é gritado nas ruas, como está sendo feito ali, não é antes sussurrado dentro das escolas e universidades. Não caia na mentira de que, nossa, aconteceu isso na sociedade. Não, há alguém planejando isso por detrás. Eu não estou dizendo que são os Illuminates, ou não, eu estou dizendo que existem pessoas dedicadas a influenciar a tua alma, e eu vou mostrar aqui várias delas. E depois, mais ou menos ali na mesma época, vem um outro cara chamado Antônio Gramsci. Se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, está aí, ó. Boa Esperança, Satanás, Satanás, Esperança, Boa Esperança. Esse cara, ele foi genial, simplesmente genial, porque ele está na sua vida e você não sabe. Olha só que incrível. Ele foi preso na Itália, e lá na cadeia, ele começou a pegar vários escritos para poder escrever sobre cultura. E ele criou algo chamado hegemonia cultural. Preste atenção nisso, que isso vai mudar a sua vida. Ele divide isso em duas coisas: poder e hegemonia. Poder significa o poder do Estado sobre a administração pública, o exército, tudo. E hegemonia significa o domínio psicológico das massas. Esse cara, ele entendeu que você é uma alma, e por isso que ele conseguiu ganhar a gente. Porque não dava simplesmente para poder chegar em um país, como eles já chegaram na Rússia, por exemplo, na antiga União Soviética, e chegar e matar os cristãos. Porque para nós morrer se você não sabia disso, surpresa, né? Entreguei minha vida a Cristo. Aí você lê lá na Bíblia, ninguém me contou isso antes, né? Mas para nós morrer é lucro. Então, quando matava um cristão, o que acontecia com o outro? Fortalecia a fé dele. Porque para nós, morrer para Cristo é motivo de gozo, é motivo de alegria. Quando persegue-se a igreja cresce. Olha só que loucura. Na Coreia do Sul, por exemplo, se tornou a maior igreja do mundo, e tinha ali perseguição antigamente. Quando você vê outras também países, como a própria União Soviética, as igrejas, os cristãos iam para o subterrâneo, iam para os porões, e a igreja crescia. Por quê? Porque não é pela nossa força, não é porque você é bom, não é porque você vem à igreja que a igreja está de pé, não. É porque Ele prometeu que eu edificarei a minha igreja. Então é por isso que o Coliseu não acabou com os cristãos. É por isso que a perseguição primitiva, na igreja primitiva, não parou a igreja. Por isso que já tentaram tanto nos massacrar e não conseguem. Porque o Senhor edifica a tua igreja. Então o que Ele fez? Não vamos matar mais. Não vamos destruir mais igrejas. O que nós vamos fazer? Vamos infiltrar nelas. Vamos modificar por de dentro, porque pior do que uma mentira é uma falsa verdade. Porque a mentira, ela é muito descarada, é muito fácil você recusar. Agora a falsa verdade, ela te engana. Pode chegar alguém com uma roupagem de amor em uma igreja católica, evangélica, o que seja, e pregar algumas questões que não são bíblicas. Mas o amor hoje, ele se tornou um demônio. Olha só que loucura. Porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. E as pessoas, numa ânsia de querer ganhar as pessoas lá de fora para dentro, querem ganhar a qualquer custo as pessoas, e não levam, por exemplo, arrependimento. A igreja, irmãos, ela é um local de transformação. A igreja, ela é inclusiva, ela inclui todos os pecadores, mas ela precisa de transformar esses pecadores. Caso contrário, vai ser somente uma reunião de pessoas. Então, que igreja é essa que não confronta mais? E de onde veio tudo isso? Porque esse cara entendeu que nós somos alma e precisa alimentar a tua alma de coisas que não são do reino. E por isso hoje nós temos, por exemplo, pessoas que antigamente na nossa história já cantaram músicas maravilhosas, né? Como Deus cuida de mim, né? E hoje está falando que não pode mais cantar Alvo Mais Que a Neve, porque isso é uma música racista. Esses dias eu vi, né, uma pessoa servindo a ceia, e ela é uma mulher casada com outra mulher, e servindo a ceia na igreja do Senhor, assim, com uma roupagem de amor, e se você falar contra, você se torna um errado.
Você não pode falar mais que, no mínimo isso aí é contraditório. Não. Os próprios cristãos estão sufocando a verdade em prol de aprovação do mundo. Olha que loucura. Então querem tanto ser aceitos pelo mundo, que eles não conseguem dizer não mais para o mundo e são aplaudidos pelo mundo. Toma cuidado. Charles Spurgeon diz que o cristão não está em perigo quando o mundo odeia ele. O cristão está em perigo quando o mundo ama ele. Se o mundo está te amando, alguma coisa está errada, irmãos. Pode aplaudir ao Senhor se você acha que vale. Passa aí para mim, por gentileza. A outra pessoa que influenciou muito as nossas almas chama-se esse cara. Talvez você pare e fale assim: Nicolas, mas o que esse cara tem a ver com a minha vida? Se você não sabe, ele é o patrono da educação do seu país, chamado Brasil. E passa aí para mim, por gentileza. Quem já teve uma aula nesses moldes aqui, em círculo? Quem já teve uma aula assim, na escola, faculdade e tal? Geralmente essas aulas acontecem em quais matérias? Sociologia, filosofia. E por que todo mundo ama essas aulas? Porque não tem aula. Você entra na aula, não abre um livro, o professor fala, divide em 2 grupos, nós vamos falar hoje sobre maconha. Quem defende, quem é contrário, e você fica debatendo, e eu não sei se vocês já viram, que não é um filme muito conhecido assim, pouca gente viu, mas vocês conhecem Tropa de Elite? Tropa de Elite, tem uma cena em que o policial está dentro da escola, da universidade, e o pessoal não sabe que ele é um policial. E aí o pessoal está descendo a lenha na polícia militar, porque a polícia chega e atira e depois pergunta, que a polícia é isso e aquilo, e ele fica indignado e vai levantar a mão. Fala, eu tenho um amigo que é policial, e ele não é nada disso, tem muita gente honesta lá dentro, e tal, e lá no seu apartamentozinho da Zona Sul, não dá para ver a realidade do que está acontecendo. Aí, dá aquele silêncio na sala, e o professor fala assim: pessoal, então vamos continuar a aula e tal. O que aconteceu? Esse cara transformou a escola não em um local de produção de conhecimento, mas de reprodução de conhecimento. O que isso quer dizer? Ou você concorda com o que está sendo dito, ou você vai ser automaticamente excluído. Quem é estudante aqui para mim? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem é estudante? O que acontece quando você fala na sua sala de aula assim: eu sou contra o aborto? Tiro, porrada e bomba, É pior do que falar que você é um criminoso, Como assim? Você é retrógrada. Ou senão você, menina, fala: eu não sou feminista. Meu amigo, só falta eles te massacrarem dentro da escola. Por que isso acontece? Porque a escola se tornou um local de produzir ativistas e não estudantes. Então, olha só o que ele dizia, que a nossa educação, ela é na vertical. Então, o professor está aqui, o aluno está aqui. Precisava horizontalizar essa educação. Então, ninguém é maior ou menor que ninguém. Então, o que nós vamos fazer? Para de ter aula desses moldes aqui, nós vamos ter aula em círculo. Por quê? O círculo não tem um maior ou menor, é todo mundo igual. O professor já não é mais professor, ele é um facilitador. Um menino chega lá na sala e fala: nós vai, nós vem, e ele fala: parabéns, Pedrinho, inclusão, nós temos que, não podemos ter um preconceito linguístico. Irmãos, isso não é brincadeira não. A minha irmã é formada em letras pelo Cefet, a federal, e ela falou que tem uma aula específica sobre preconceito linguístico, que você, professor de português, etc e tal, não pode, falar que está errado quando isso acontecer. É por isso que daqui a pouco, lembre-se deste dia, vai chegar um dia que pastores vão chegar nesse púlpito e vão falar: graça e paz a todos. Aqui não, mas grava que isso vai acontecer e está muito próximo, tá? Está muito próximo de acontecer. Enfim, ele trouxe isso aqui para dentro do nosso Brasil. Nicolas, é pecado então fazer as coisas em círculo? Claro que não, irmãos. Talvez sua célula em círculo, não tem pecado nenhum. Só que entenda que há sempre um propósito nas coisas. Um propósito de você gerar ali um local que tornou-se não um círculo de educação, mas o Antônio Gramsci chama isso de círculo de cultura. Ele tem um nome para isso. E ele iria aplicar isso na época nas fábricas, e literalmente ele fala que nesse círculo de cultura, através do diálogo, ele iria transformar um homem em um novo homem. E é exatamente isso que acontece na faculdade. Alguém conhece alguém jovem aí que era cristão, e depois que entrou na faculdade, deixou de ser cristão?
Alguém conhece? A fila é grande, irmãos. Eu, quando estava lá na PUC, na minha universidade, eu tive pessoas que começaram uma célula comigo, que cantavam, louvavam, a gente ministrava ali para pessoas, e em questão de tempo, 1 ano, 2 anos, elas se tornaram inimigas da fé. Não é que elas se tornaram apáticas, elas se tornaram inimigas da nossa fé. Como isso é possível? Porque nós estamos perdendo uma guerra não somente espiritual, mas também intelectual. E agora a gente chega no primeiro personagem de influência das nossas almas, pode passar por gentileza, que é o ativismo. Hoje está com tanta letra. Ativismo LGBTQICAPF2K+, né? Isso é quase um código de GTA. Isso aí, se você colocar no Street Fighter, libera um Ryu diferente. É um negócio impressionante. Quando nós tratamos a respeito disso, muita gente fica assim: Nicolas, toma cuidado, o que você vai falar? Você vai ser processado. Irmãos, é tanto processo que eu nem sinto mais, assim, eu nem sei mais o que falar, porque eu tomei um processo agora de 30 mil reais, que eu estou recorrendo, porque eu chamei um homem de homem. Eu não sei mais o que eu tenho que fazer, entendeu? Ou seja, a coisa está esquisita. Mas quando nós tratamos a respeito disso, precisamos ter sabedoria. Sabedoria é saber utilizar a sua inteligência, tá? O que acontece? Há uma diferença gigantesca entre o homossexual e o ativista LGBT. O homossexual busca uma aceitação, ele busca possivelmente ali direitos, ele não quer sofrer preconceito por conta da sua opção sexual, ok? Já o ativista LGBT, ele não busca a aceitação, ele busca uma imposição. Ou você concorda com ele, ou senão você é homofóbico. Ou senão você se torna um criminoso, você se torna um transfóbico, um fascista, né, um taxista, um ciclista, um maratonista, você torna todos esses istas aí. E por que isso acontece? Porque as pessoas não conseguem diferenciar o que está acontecendo. E quando você fala sobre homossexualidade, as pessoas estão achando que nós estamos falando contra os homossexuais. Não. Eu combato o ativismo LGBT. E dentro da minha fé, o nosso Senhor diz que a nossa sexualidade, ela não pertence simplesmente a você, ela pertence a Deus, porque Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Em Gênesis fala que a Bíblia criou o homem e a mulher. Paulo diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. E lá em Romanos 1, abre sua Bíblia aí rapidinho, lá em Romanos capítulo 1, versículo 26, se eu não me engano, em diante, isso, 26 em diante, diz o seguinte: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Lembra desse ponto, natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Esse trecho ele é muito importante, porque ele fala que os homens mudaram o seu uso natural. Natureza não diz respeito à Amazônia, à floresta, não. Natureza diz respeito à finalidade. Todos nós temos uma natureza, há uma finalidade em nós. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, Ele não criou de forma aleatória: vou criar o homem com esse órgão sexual, vou criar a mulher com esse órgão sexual, e tá bom, vai, do jeito que vocês quiserem. Não, há uma finalidade de, na união de um homem e de uma mulher, há uma prole, há uma outra pessoa, e para dar continuidade a tudo aquilo que Ele criou. Agora, quando você vê a nossa sexualidade, muitas pessoas dentro da igreja confundem que heterossexualidade é sinônimo de santidade, e você está errado. Heterossexualidade não é sinônimo de santidade. Não é porque você é homem ou porque você é mulher que você vai para o céu. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que, da mesma forma como entram pecadores aqui nessa igreja, porque eu não vi nenhuma placa ali, pastor, dizendo proibido a entrada de X, proibido a entrada de Y. Não, a igreja ela é aberta a todos, amém, irmãos? Amém, mas ela não é aberta a tudo. Existe um diferencial, e a Bíblia nos dá esse limite. Por quê? Porque o Senhor, Ele preocupa
com a finalidade da tua vida. Então a tua sexualidade, ela também é um alvo também, obviamente, do teu inimigo, porque a tua sexualidade diz respeito à tua identidade, quem você é, qual é a finalidade da tua vida, a tua natureza. E por isso que eles estão tão preocupados em deturpar isso, e quanto mais criança e jovem possível. Então eu quero mostrar aqui alguns vídeos, não de homossexuais, mas de ativistas homossexuais, LGBTs, e a sua finalidade, o objetivo deles. O primeiro vídeo é um vídeo de um homossexual falando sobre a família, e o segundo é um vídeo na Comissão de Direitos Humanos, lá de onde eu trabalho, e esse vídeo tem 11 anos. Presta só atenção no que eles vão falar, porque eles estão falando diretamente para você e para a tua família. Para a tua família, e você vai perceber que a coisa está muito pior do que você imagina. Pode passar, por gentileza. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Eles não vão conseguir mesmo não, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Mas lamento informar que eles estão, porque eles não param de trabalhar.
A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes. Porque enquanto nós estamos preocupados se o louvor foi bom, né? O louvor hoje não foi bom. Primeiro que o louvor é para você, né? O louvor é para Deus. E o segundo que enquanto nós estamos preocupados se pode ou não tatuagem, pode ou não ver aquilo, tem cristão que só quer saber se pode ou se não pode, né? Se Deus desse uma lista para ele do que pode e do que não pode, ele ia, glória a Deus, era tudo que eu pedi. O cristianismo é muito mais do que isso. E esse vídeo aqui tem 11 anos. 11 anos. Imagina como está agora. Isso aqui foi na Comissão de Direitos Humanos, lá da Câmara Federal. E quando eu entrei lá, eu lembro que eles perguntaram assim, Flória, qual comissão você quer estar? Aí eu falei, a de Direitos Humanos. E graças a Deus, irmãos, até hoje, enquanto a gente esteve lá esse ano, que eu sou titular membro dessa comissão, não passou absolutamente nada que ataque os nossos valores, ataque a nossa fé, que ataque aquilo que nós acreditamos. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Pode passar para mim, por gentileza? Que a segunda arma de influência que tem influenciado várias almas hoje chama ideologia de gênero. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas isso está uma arma muito forte hoje. Basicamente aquilo que eu me sinto, eu me torno. Este menino aqui, ele se chama David Heimer. É o mesmo que está ali na foto, vestido como criança, e ele tem um irmão gêmeo. E quando ele nasceu, houve um erro na cirurgia, e o médico queimou o órgão sexual masculino dele, e ele perdeu o seu órgão. E a família ficou desesperada, não sabia o que fazer, e na época tinha um doutor chamado John Money, que era um sexólogo, e também um defensor da ideologia de gênero, e disse, olha, já que ele não tem um órgão sexual masculino, basta criá-lo como uma menina, que ele vai virar uma menina. E assim eles fizeram. Então colocou lá ele vestido de saia, tratando ele como uma menina, e quando chegou na adolescência, ele teve diversas crises ali de identidade, os pais contaram para ele o que aconteceu, e ele passou a se vestir como homem. E ele deu uma entrevista, pode passar por gentileza? Ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, era-me dito que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota, eu não gostava de me comportar como uma garota, eu não gostava de agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina, você apenas sabe. Para resumir a história, ele acabou se casando, mas cometeu suicídio. O seu irmão gêmeo morreu por overdose de drogas e os seus dois pais também suicidaram. Esse é um retrato de um experimento que eles fizeram com uma família. E é óbvio que a tua faculdade não vai te contar isso. É óbvio que o teu professor vai esconder essa história de você. Por quê? Porque há um perigo muito grande por detrás da ideologia de gênero. Lembra da frase, faça amor, não faça guerra? É a mesma estratégia. Passa-se uma ideia de ser inofensivo, mas por detrás carrega um perigo muito grande. Nicolas, qual é o problema de uma pessoa sentir o que ela quiser? Homem, mulher, o que quiser, não estou nem aí. Sinta-se o que você quiser. Mas, quando passa do sentir para impor, aí que está o perigo. Por exemplo, nós temos aí a mulher vampira, né, que se sentiu uma vampira, passa aí por gentileza, e virou uma vampira. Olha lá, dá só uma olhada como ela era antes e como ela se tornou. Temos também um homem gato. Seu objetivo era se tornar uma mistura de homem cruzado com felino, cometeu suicídio em 2012, né? O homem gato. Imagina você aí, pergunta para uma amiga, né? Fala assim, olha, amiga, eu tô querendo um menino assim, sabe, bonito e tal. Aí ela fala, ó, tem um cara perfeito para você, ele é muito gato. E aí aparece o homem gato lá para poder, né? Literalmente um homem gato. Diabão e mulher demônio, né? Olha só, como eles eram antes, o que eles se tornaram. Ele cortou as orelhas, então ele não tem orelhas. Ele costurou o dedo dele aqui, então a mão dele é assim. E ele disse numa entrevista que ele se sente abençoado por Deus. Confia, passa. Nós temos também o Stanley, que é um homem que se sente um bebê. Olha lá. Aqui tem um monte aqui, tem. Ah, é? Ó, ele pesa mais de 150 quilos e ele tem ali a contribuição da Sandra, que vive junto com ele e interpreta o papel da mamãe. E atualmente ele busca uma mãe em tempo integral para cuidar dele. Claro, né? Porque a Sandra já deve ter desistido. Passa por gentileza. Temos agora esses também, que chamam Littles. E esses são brasileiros.
eles são conhecidos como littles, pequenos, né? Então, eles têm ali seus 20 e tantos anos e colocam a fralda ali, colocam um brinquedinho ali, um ursinho, e se fingem de crianças. É isso aqui que não dá. Depois que o metiolate, irmãos, parou de arder, esse mundo desandou. Os littles sonham com um mundo onde a regressão seja normalizada e liberta de preconceitos. Seria legal se a gente pudesse regredir num parque ou na praia. Você fala, Nicolas, tá, mas isso aí é meio loucura, não é não? Pois é mesmo. Mas nós estamos vivendo num mundo louco. Eu disse aqui para vocês anteriormente que eu tomei literalmente uma multa. E tem um processo meu criminal que eu posso ser preso, porque eu chamei um homem literalmente de homem. Imagina na cadeia, irmãos, um cara chega e fala, o que você cometeu? Não, 5-7 e tal. E você, não, sou do Comando Vermelho e tudo, sou traficante. E tal, o que você cometeu? Não, eu matei um cara depois de assaltar. E você? Eu não. Deixa pra lá, depois eu falo. Depois eu falo, tá de boa. Um negócio aí, né? E é capaz de eu falar, não, chamei um homem de homem, né? Que isso, cara? Seu transfóbico. Tá nesse nível. Aí você me pergunta, qual é o perigo então, Nicolas? Qual que é o perigo? Eu te pergunto. Se esse, coloca lá na tela para mim, isso. Se esse cara aqui, se sente uma criança, de 4 anos de idade, 5 anos de idade, ele quiser ter relação sexual com uma criança de 5 anos de idade, é pedofilia? Esse silêncio que me assusta. É pedofilia, irmãos? Glória a Deus. Teve um dia, irmãos, que eu estava numa igreja, perguntei, é pedofilia sim ou não? Aí a primeira que falou, não. Só que era tipo a mulher do pastor. Eu ignorei, falei, Jesus amado, salva essa mulher. Falei, sim, né, irmãos? Aí o pessoal, sim. Irmãos, é claro que é pedofilia, mas quem é você para dizer que ele não é uma criança? Se ele levar isso à justiça, como que vai fazer? Afinal de contas, você não se torna aquilo que você se sente. Então vamos lá, por que, por exemplo, você não pode chegar um dia no banco e falar, olha, tudo bem, bom dia. É porque assim, eu me sinto milionário e eu queria, sabe, o dinheiro que eu sinto que eu tenho. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a realidade não é aquilo que você quer. A realidade ela não está à mercê dos teus desejos. E se você, vamos lá, você não tem corpo de leão, você não ruge como leão, você não tem juba de leão, mas você é obrigado a chamar você de leão, isso não passa de fantasia. Você pode viver a tua fantasia, mas não imponha fantasias para o outro. Ou seja, você não pode mudar a realidade conforme a tua vontade. Por quê? Porque isso é uma atividade para destruir a realidade. Tinha uma mulher que estava trabalhando lá em casa lá esses dias, aí ela falou comigo, você tomou multa, né, e tal. Eu falei, sim. Ela, menino, não vou te contar um negócio. Teve um dia que eu fui trabalhar na casa lá de uma pessoa, e aí eu fui e chamei de ele, só que era um homem vestido de mulher. E na hora, o outro ele também, que namora com ele, o Elo, né, chegou e falou assim, uma pessoa super humilde, gente, vocês não têm ideia, falou, se você chamar ele de novo, você está demitida e eu vou te processar, algo assim. Ela regalou o olho e falou assim, a pessoa não sabe o que está acontecendo, não, gente. Ela olhou assim e beleza, aí ela falou comigo, Nicolas, todo dia eu fico lá assim, sabe, me tomando cuidado para não chamar ele de ele, mas chamar ela de ela. Eu falei com ela assim, deixa eu te explicar o que eles estão fazendo com você. É um exercício para você negar a realidade. Imagina se todos os dias eu olho para você e falo assim, isso aqui não é um copo, isso aqui é uma bola. Você tem que chamar isso aqui de bola, isso aqui é uma bola. Se você não chamar isso aqui de bola, você vai sofrer multa. Se você não chamar isso aqui de bola, você vai sofrer sanções. Você está negando a realidade em prol de uma imposição do outro. É isso que acontece. Nicolas, qual que é o problema disso tudo? Aonde que isso vai chegar? Te mostro. Esse vídeo ele foi gravado, e graças a Deus que ele foi gravado, por uma mãe com 2 crianças conversando sobre Jesus Cristo. E graças a Deus que ela filmou, porque senão talvez passaria de um vídeo que nunca a gente veria e atestaria isso. São 2 crianças conversando em um carro, no banco de trás, sobre Jesus Cristo e o que elas aprenderam na escola sobre Jesus Cristo. Passa aí para mim, por favor. God. So everyone in the world loves him, but not me. I don't know. Yes, you do. But I don't know because I don't know a lot about him. So, option number 1. Jesus. Yes, option number 1. So Violet. What? Guess what?
He's bi and non-binary. I know that. But that teach too. Do they teach you that at school? Yes. Oh, they do. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We learned it at school. That's a lie. Because Just, he loves everyone in the world. okay, and why is he non-binary? Because he wears a dress and he's a man. Pode parar aí. Basicamente, uma criança disse que Jesus ele é bissexual e não binário, o que significa? Que ele é homem e mulher, ele gosta de homem e mulher, mas ele não se identifica nem como homem e nem como mulher. Então ele é não binário, né? E talvez você possa achar graça. Fala, nossa, o que essa criança está falando, né? Que bobinha. Só que deixa eu explicar uma coisa, isso é exatamente o que é política. A política ela tem uma característica que é, não existe espaço vazio. Se você não ocupa esse espaço, outra coisa irá ocupar, mas não vai ficar vazio. Então o que aconteceu? Com certeza essa própria mãe, essa própria igreja não disse a verdadeira identidade de Jesus Cristo para essa criança. E o que aconteceu? Ela aprendeu na escola que Jesus era gay. E aí você vê hoje em dia, como por exemplo, Porta dos Fundos, colocando no especial de Natal Jesus como um homossexual, Jesus um menino que frequenta prostíbulos. Você fala, o que tem? Não, a crente briga com os negócios à toa, vai pregar, vai entregar alguma coisa, vai fazer o bem, vai... Você fala, peraí, estão atacando a identidade do nosso Senhor. Aí quando você vê, por exemplo, um travesti sendo colocado na Avenida Paulista, né, na parada LGBT, como Jesus na cruz, você fala, o que tem? A gente tem que amar, a gente precisa acolher essas pessoas. Peraí, deixa eu falar algo para vocês. O Senhor, Ele não é uma pessoa que simplesmente fez algo bom para você, não. Ele é o teu Salvador. Ele é aquele que morreu por você. Ele carregou todo o pecado, sabe? Ele fez tudo isso para nós hoje não defendemos Ele. Aí olha só, essa criança ela ouviu que Jesus é gay. Mas deixa eu falar algo para vocês, Jesus ele não é gay, nem bissexual, nem travesti não. Jesus ele é o Senhor do Senhor, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que nos salvou, nos redimiu, Ele é o cordeiro, Ele é o leão, Ele é tudo isso. Mas quem vai ouvir se não há quem fale? As crianças estão tendo uma identidade deturpada daquele que morreu por nós, e isso não mexe com o nosso coração. A gente acha que isso é coisa de um político, a gente acha que isso é coisa do pastor. Ei, as nossas crianças estão perecendo do teu conhecimento, da tua influência. Por isso que muitas vezes as pessoas não dão a devida importância para o ministério infantil da igreja. Ora, você gasta dinheiro com açaí, irmão, você gasta dinheiro com hambúrguer, mas não gasta dinheiro para poder fazer um parquinho para as crianças. Não gasta seu dinheiro aqui então não, depois você gasta numa clínica de reabilitação, quando ela estiver drogada. Você gasta quando ela estiver com dificuldades psicológicas, quando ela estiver destruída, aí você gasta seu dinheiro lá então. Aonde nós estamos depositando a nossa influência? Isso tem que cortar o nosso coração. Eles estão destruindo a imagem do nosso Senhor, irmãos. Deus, se há um adjetivo que eu aprendi em todos esses anos meus de cristão, que eu falo, esse é o adjetivo do meu Deus, é amigo fiel. Deus ele é um amigo fiel para mim. Como que eu vejo a identidade de um amigo sendo destruída e eu não estou nem aí? Meus irmãos, quando eu olho para o que ele fez por mim, sabe, eu não posso ficar calado, ou se você fica calado, você o ama, só até alguém começar a falar mal dele. Aí você para. Faz um teste, anda com a sua esposa na rua, chega um cara, passa e xinga a sua mulher e fica calado. Se eu fosse você, eu corria, mas não do cara. Corre da tua esposa. Porque, meu irmão, ela vai ficar indignada. Como assim? Você me ama e quando alguém me ataca, você não fala nada. Quem ama, assim como diz Santo Tomás de Aquino, ele fala uma frase muito interessante sobre amizade. Ser amigo é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Não dá para você amar aquilo que teu amigo odeia. Não dá para você odiar aquilo que o teu amigo ama. Então, qual influência de fato você está fazendo na vida das pessoas? Aonde tem crianças que escutam que Jesus é gay e bissexual e não que Ele é o nosso Salvador e Rei dos Reis. Quem está entendendo, dá um amém aí. Amém. Passa para mim, a próxima arma de influência. Chama-se feminismo. Eita, segura.
Essa daí muitas mulheres e homens são enganados no seguinte sentido: feminismo diz respeito à igualdade, diz respeito à luta contra o patriarcado, contra esses homens que nos oprimem. E eu te pergunto, aonde você leu isso? Porque as suas ideias devem vir de algum lugar. Ah, Nicolas, eu li isso no Quebrando Tabu. Ah, Nicolas, eu li isso, eu ouvi isso da minha professora de filosofia. Deixa eu falar algo para vocês. O feminismo, ele é algo que demanda muito tempo, e por isso você precisa ler o livro, não somente o meu, mas quem aqui conhece Ana Campanholo? Levanta a mão, por gentileza. Devia mais pessoas conhecer. Ela é uma deputada estadual de Santa Catarina, ela não faz ideia que eu falo dela há 3 anos em todas as minhas palestras, eu não ganho absolutamente nada por isso, mas ela fez um livro sobre o feminismo, chamado Perversão e Subversão. E esse livro ele conta tudo sobre o feminismo, e aquilo que talvez você provavelmente não saiba. E é impressionante, né, como a gente gasta tempo com tanta coisa, mas não com leitura e alimentar a nossa alma. E o feminismo, das várias coisas que tem, eu quero pegar somente uma aqui para falar com você essa noite, que é com relação ao aborto. Todos nós somos contrários ao aborto, amém, irmãos? Porque nós entendemos que somente aquele que lhe concedeu a vida que pode tirar. A Bíblia fala que, olha, antes mesmo de você nascer, eu te designei as nações. A Bíblia fala isso. Fala, olha, eu o vi ainda quando eu estava te tecendo no ventre da sua mãe. Então nós não somos um ser em potencial, nós somos um ser em essência. Porque assim que acontece a fecundação, há um ser humano. Porque eu nunca vi uma fecundação virar um abajur, né? Uma fecundação virar uma bola. Imagina uma grávida do nada, oh meu Deus, estou grávida de um pepino. Não, nunca vi isso acontecer, ou seja, só pode ser humano. Porque nós somos um ser em essência, nós somos um ser psicossomático. Nós não somos somente corpo, nós somos alma e espírito. Mas o aborto todo mundo aqui é contra. Olha só. Por mais que precisamos estudar sobre isso para ter bons argumentos. Mas depois você estuda. Eu não vou ficar te dando argumento aqui de graça, não. Depois você estuda. Agora, a finalidade do aborto, sabe qual é? É a mesma lá de trás. Destruir famílias. Porque se uma família não tem filho, ou mata-se o seu filho, não há continuidade. Se todo mundo hoje decidir não ter filhos, acaba a humanidade, concorda comigo? Acaba. E quando você mata um filho, você está fazendo exatamente isso. O aborto não vai entrar dentro da igreja. O aborto não vai entrar dentro da igreja. Porque o que eu disse, a mentira, ela é logo descartada, porque é fácil de você visualizar. Mas o que é pior que a mentira? Uma falsa verdade. Sabe como o mundo tem destruído as famílias dentro da igreja? Não é com o aborto, mas desestimulando as mulheres a terem filhos. Exatamente. Você chega hoje não nas universidades, mas na igreja e pergunta, quem quer ter filho? Aí levanta a mão umas assim, fala, e depois que eu tiver meus 30 anos, é porque, Nicolas, assim, eu tenho uma viagem para Cancún, e eu não posso, assim, sabe, modificar o meu corpo e tal, sabe, eu não posso fazer isso, entende? Eu paro e falo assim, oi? Então vamos lá, você ora para poder Deus te dar um direcionamento sobre o seu trabalho. Você ora para Deus te direcionar na tua faculdade. Você ora para Deus te direcionar na tua escola, na tua vida relacional. Deus, por favor, me direciona para eu conseguir encontrar um varão. Deus me direciona para poder eu planejar a minha família e tudo. Eu quero te perguntar, você já perguntou ao Senhor quantos filhos Ele quer te dar? Porque é o seguinte, irmãos, eu não estou dizendo para você falar assim, então tá bom, vamos ter uma penca de filho e vamos embora. Estou dizendo o seguinte, de que o Senhor precisa comunicar no teu coração quantos filhos você quer ter, sabe por quê? Porque o meu desejo do meu coração e da minha esposa é termos muitos, né? Mas, e se Deus me conceber somente a Aurora? E aí? Mas eu preciso ter o entendimento de que hoje, dentro da igreja, o filho não está sendo colocado como herança do Senhor mais, está sendo colocado como um peso, como um fardo, como algo pior do que você não ter um filho. Te pergunto, quem aqui tem um filho, levanta a mão. Pode levantar a mão, moço, está grávida. Quem aqui tem 2 filhos? 3 filhos? 4 filhos? 5 filhos? Quem dá mais? 5? Não, 4. 4 filhos. Você, né? 4 filhos. Qual que é o seu nome? Quê? Jaqueline.
Jaqueline, ela tem 4 filhos. Foi fácil cuidar de 4 filhos? Não. Mas você se arrepende? Não. Você tem noção que quem tem um filho aqui hoje, né, como o meu caso, eu tenho uma herança do Senhor. Tem noção que a Jaqueline tem 4 vezes mais herança do Senhor do que todo mundo que está aqui? Uma salva de palmas para a Jaqueline. Amém. 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 Aí você percebe o quê? Que hoje há um desestímulo de ter filhos. E isso tem destruído também a família. Mulheres, ei mulheres, vocês mulheres, por gentileza, pelo nome do Senhor Jesus, entenda essa frase aqui que mudou meu coração. Jordan Peterson fala o seguinte: eu nunca vi pais que tiveram muitos filhos se arrependerem de terem muitos filhos, mas eu sempre vi pais se arrependendo por terem poucos filhos. Puxa, podia ter tido mais, mas nunca vi alguém falando, nossa, queria ter menos, não gosto desse meu filho. Se eu falar para você, Nicolas, eu tenho 3 filhos, não quero 4 não. E se eu falar que o 4 é o Cristiano Ronaldo? Eu duvido você não ter o 4º filho, né? Não, Nicolas, eu quero ter só um filho. E se o seu 2º filho for o Messi? Aí você quer ter, né? Ou seja, como é que é? Aí sim! Tá vendo? Ele teria. Porra, ele pensou, né? Se o meu filho fosse o Messi, logo que aceitaria. Menino inteligente, né? É claro, mas independentemente se não viesse o Messi, tá? Você deveria querer ter ele, tá? Meu filho vai vir o lateral do Cruzeiro. Não, então não quero não. Não pode ser assim não, né? A herança do Senhor não diz respeito a que o seu filho vai te dar de finanças, irmãos. A herança do Senhor diz respeito que filhos, de fato, é aquilo que o Senhor dá para você, é a herança dele para você. Então, o mundo está muito difícil, Nicolas, está muito tenebroso, está em trevas, filhos são luz, coloque mais luz nesse mundo. Faça com que o teu filho seja uma pessoa que demonstra o caráter do Senhor, sabe? Que ministério mais maravilhoso tem as mães, de muitas delas que têm condição de cuidar do filho e fazer deles pessoas que vão alcançar nações. Tirando o mérito se foi bom ou se ruim, mas olha essa história. Nós temos a esposa do George W. Bush pai, que o marido dela se tornou presidente dos Estados Unidos. E eles tiveram um filho, George Bush filho, que se tornou presidente também dos Estados Unidos. Você acha que essa mãe não tem nenhuma influência sobre a vida desses homens? Claro que tem. Ou seja, o teu papel como mãe, ele é importantíssimo. Você está modelando uma vida. Quantas mulheres estão abrindo mão de ser mãe para poder ter uma carreira uma carreira profissional? Não estou dizendo para você escolher ou uma ou outra, mas estou dizendo o seguinte: cuidado, porque a Bíblia fala, se eu não me engano, em Provérbios ou Salmos, ele fala assim: Deus, me ensina a contar os dias, Salmos, né? Me ensina a contar os dias da minha vida, me dê sabedoria, sabe por quê? O tempo passa, e talvez você vai ouvindo pessoas que nada construíram, pessoas que nada sabem sobre reino, sobre família, dizer para você: não, eu tenho só um e está bom demais, dá muito problema. Posso te falar uma coisa? A melhor coisa extraordinária que tem no mundo, como disse Eston, é uma família comum, é uma casa comum, com filhos comuns. Nada é melhor do que isso. Irmãos, a Aurora nem nasceu e eu já amo ela de um nível absurdo. Eu fico pensando assim: se essa menina chegar na escola e alguém morder o braço dela. Eu estava conversando isso hoje com a Lívia, eu falei: mas mano, eu vou dar tanta biblada na cara, sabe? Você fica assim indignado, você fala: cara, eu quero proteger ela, né? A minha sogra, meu irmão, você não tem ideia, eu acho que ela ama mais a Aurora do que eu. Todos os dias ela vê lá a roupinha, né? Vê criança, e assim, ela não vê qualquer criança não, ela só vê criança aqui, ó, olhinho azul, louro e tal. Eu estou assim, abaixa a expectativa aí, que eu não sei se vai vir igual a mãe não, se vier igual o pai, meu filho. Falei: calma, né? Mas assim, a gente ama, porque, e vocês aí, homens, da mesma forma. O feminismo, ele não só destrói o papel da mulher, mas também destrói o papel do homem.
aonde ele consegue enxergar as mulheres somente como um objeto sexual. Afinal de contas, a mulher é descartável, né? Afinal de contas, os símbolos de homens que nós temos no mundo é aquele que vai na balada, que pega todo mundo, que no carnaval fica com um monte de mulher e que paga um combo na balada. Irmãos, fala uma coisa, o homem que consegue pagar um combo na balada é qualquer idiota que tem dinheiro. Mas para você sentar aqui nessa cadeira e tomar ceia do Senhor em paz, isso para mim é ser homem. Isso para mim é alguém que tem assim hombridade, que tem relacionamento com o Senhor, que tem firmeza. Isso sim de fato é ser homem. Agora olha só, quais são os homens que nós temos hoje de referência? Os homens hoje, irmãos, estão usando cropped. Coloca aí para mim, por favor, pode passar, na masculinidade frágil. Não, pode passar, pode passar. Olha lá, ó, os homens estão assim, irmãos, pintando a unha, né? Irmãos, fala uma coisa, homem, precisa ser homem, irmãos. Eu não estou falando que você tem que ser um grosso, tem que ser um xireque, não, né? Muitas vezes você confunde hombridade com grosseria, não é isso que eu estou dizendo. Mas o homem, ele tem dois papéis fundamentais. Ele é o protetor e o provedor. Você como homem, você tem que ser a proteção espiritual da tua casa. Você é o cabeça, você que chama para orar, você que chama para jejuar, você que segura a barra. Porque a Bíblia fala que no casamento a mulher deve amar o seu marido como deve ser submissa ao seu marido, correto, mulheres? Não foi fraquinha, né? As mulheres estão meio revoltadas com os homens aí. E os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, amém, homens? Está vendo os homens? Então mais homem aqui, dando a vida por elas, amém, homens? Foi mais fraco. Eu não sabia disso, eu casei e ninguém me falou, está na Bíblia, né? A Bíblia coloca responsabilidades diferentes, mas também deveres diferentes. Então a Bíblia não fala para a mulher dar a vida pelo homem, mas fala para o homem dar a vida pela sua esposa. Ou seja, ele pode ser o cabeça da casa, mas ele também tem uma atividade vital, que é proteger a sua casa. E quando nós olhamos hoje, o pai, ele é um banana, como a gente chama carinhosamente lá na igreja de Mushiba, né? O pai é um Mushiba, não tem constância. A mãe vira uma general e o filho fala todes. Isso é o que? Para destruir a família da mesma forma. A destruição dos papéis tem gerado famílias fracas, famílias desestruturadas, e o que vai pegar a igreja, irmãos, escute, não são coisas óbvias, porque a mentira você logo vai descartar. Por exemplo, suponhamos você ir a um jovem solteiro, né, um varão, está procurando aí uma 10-10, uma ungida, uma crente, né? Você que é solteiro aí, né? Poxa, falou, vai, irmão, é sua hora agora, né? Você que é solteiro aí também, falou, nossa, quero arranjar um menino crente e tal, tudo mais, beleza. Aí você está lá vendo o seu direct e tal, aí você olha assim, você está passando, aí tem um direct da Gisele Bündchen. Você falou, opa, boa noite, João, te achei lindo. Irmãos, sabe o que é isso? O capeta. Não tem como ser outra coisa. É óbvio, que dia que a Gisele Bündchen vai estar em cima de você, meu filho? Você está doido? Acorda para a vida, você vai rechaçar isso direto. Você vai falar, é claro que seu Satanás, bloqueia, estou no fogo, acabei de sair da igreja. Não, sai fora. Aí você continua lá rolando o seu direct, né? Aí chega uma lá, tá lá, Rebeca, você fala, opa, nome de crente, nome bíblico. Aí tá lá assim, boa noite, varão, viu, crente? Você fala, acertei, vamos ver lá o Instagram dela. Aí você clica no Instagram dela, aí tá lá assim, Rebeca, 20 e tantos anos, você fala, opa, minha idade. Depois está lá embaixo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você fala, viu, acertei, é crente. E depois embaixo lá está assim, capricorniana. Você fala, uai, eu achava que era, mas não é. Aí você fica meio indeciso, o que você faz? Continua conversando, porque parece que é, mas não é. E você fala, não, vou trazer ela para a igreja e tal, não sei o que, e você cai nessa, né? Aí você vai ver as fotos dela, né, e tá lá assim, seja forte e corajosa, né? E com um biquíni, você fala, mas como pode? Ou seja, te engana, né? Então as coisas que vão destruir a sua família, irmãos, não vão ser as coisas óbvias, vão ser as coisas que você acha que é inofensivo, mas vai tomando o teu coração. Toma cuidado com isso.
Seu papel de homem, seu papel de mulher dentro de uma casa, ela é muito importante. E se você não tomar cuidado com isso, isso pode destruir a sua família. E quero falar algo muito sério aqui agora. O diabo, ele não brinca de ser inimigo, tá? A gente pode até brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser seu inimigo. A Bíblia fala que ele ruge como um leão, ao teu redor, buscando a quem possa tragar. Como um leão, porque o leão da tribo de Judá, de fato, é o nosso Senhor. É como um leão, parece um leão, mas não é um leão. Mas ele está atento para poder, no seu primeiro deslize, ele destruir com você. Não espere uma dor chegar tão forte na tua vida, para você acordar e perceber que você precisa assumir o teu papel. Amém? Por fim, irmãos. Tá acabando não, tô zoando, tá acabando sim, passa aí para mim, pode passar. A gente chega na cultura, passa para mim por gentileza. Tá bom, Nicolas, eu entendi que a política, ela é influência, ela está no meu dia a dia, mas será que ela me influencia mesmo? Será que ela tem todo esse poder que você está falando? Vamos lá. Quem aqui é apaixonado por xadrez? Levanta a mão. Pois é, nós temos uma pessoa aqui, duas, três, né? Aquele lá de trás era o dia dele, ele falou, cara, ninguém nunca me perguntou isso. Eu amo xadrez, né? Ele ama xadrez, é o dia dele. Xadrez todo mundo conhece, mas não é algo tão popular. E olha só o que um seriado de xadrez gerou no mundo. Há uns 2 anos, se eu não me engano, lançou esse seriado aqui, chama Gambito da Rainha. Uma menina que joga xadrez, tá? A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no site de vendas. O livro que inspira a série virou o mais vendido 37 anos depois que ele foi lançado. Mais 62 milhões de lares assistiram a série no mundo inteiro. As pessoas estavam buscando no Google como jogar xadrez e atingiu o pico da década de pesquisa de como jogar xadrez. E por fim, o número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Aí eu te pergunto, se eles estão conseguindo fazer isso com xadrez, o que eles não estão fazendo com a tua sensualidade, com a tua sexualidade, com o teu conceito de homem, o seu conceito de mulher, o seu conceito de certo, errado, bom? Então talvez você fale assim, não, eu sou de direita, irmão, sou crente, vou na igreja, você está doido? Que eu vou estar junto com a esquerda? Jamais. Só que você abre seriados dentro da tua casa que está levando pornografia, adultério, uma exaltação, né, exaltação da criminalidade, porque você liga as novelas da Globo, né, suponhamos, né, irmãos, que alguém liga a novela da Globo, que ninguém aqui liga a novela da Globo, amém? Tem uns não aí que foi meio, né? Irmão, se você vê novela da Globo, você é um transcrente. Você acha que você é crente, mas você não é crente, né? Mas não é só a Globo não, irmãos. Por quê? Porque hoje em dia, você consegue ver um filme de comédia em família? Não dá. Sempre tem uma cena de sexo, uma piada pornográfica, né? Você abre ali uma novela ali, o adúltero é o mais bonito, é o garanhão, né? Ele é exaltado na novela. Você vê o criminoso nos filmes, ele é o descolado, ele é o legal, ele é o cara, né? Tem uma novela da Globo que botou a Juliana Paz como traficante. Irmãos, eu nasci na favela, eu nunca vi uma Juliana Paz assim, ainda mais traficando, não existe isso, mas romantiza o crime. E aí você vê o homossexual é o mais legal, é o gente boa, é o que gosta de todo mundo, é o cabeleireiro, tal, não sei o que, né, o espertinho, legal. E quando você vê o cristão, é o careta, é o bobo, é a de coque, saiona, geralmente a preconceituosa, a chata. E você acha que isso não influencia a cabeça de ninguém. Irmãos, o Antônio Gramsci, lá atrás, aquele carinha, que entendeu que você é uma alma, ele dizia que muito mais importante do que um político que movimenta massas na rua, era um radialista. Trazendo para os dias de hoje, o que influencia muito mais a tua alma são músicas, seriados, TVs, né, documentários, filmes, novelas. A cultura em volta de você tem te influenciado para uma direção. E se essa cultura não é do reino, ela não está te direcionando para o reino. Porque a tua referência está embaçada, está errada. Porque a tua referência de homem, por exemplo, a menina quer casar e eu quero casar, mas assim, eu só quero casar com um homem igual o Christian Grey.
sabe, daqueles 50 tons de Satanás lá, né? Se não for aquele, eu não quero. E aí os homens falam, não, eu quero uma menina que, assim, que seja igual essas meninas do TikTok, né? Que dança e tal, que não sei o quê. Irmãos, teu referencial está muito errado. Está muito errado. E aí talvez você está vendo a tua vida não progredir, talvez você não consegue lutar contra o teu pecado. Você acha que só porque você é bom, faz coisas boas, você vai para o céu. Deixa eu falar uma coisa, pessoas boas vão para o inferno. Olha que loucura. Pessoas boas vão para o inferno. Porque Deus não quer simplesmente pessoas boas. Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Você pode ser uma pessoa boa, mas que não passa tempo com Ele. E Spurgeon fala, me estranha muito uma pessoa que não passa 5 minutos aqui na terra com Deus e quer passar a eternidade com Ele nos céus. Então, hoje aqui você pode parar e pensar, Nicolas, tem bandeira do Brasil aqui, o seu tema é cristão e a política, você não vai falar do Bolsonaro, não? Não. Você não vai falar do Lula, não? Não, está amarrado. Ah, você não vai falar do STF? Você não vai falar do PL, Nicolas? Você não vai falar dos candidatos que a gente tem que apoiar, não? Você vai fazer campanha política para ninguém, não? Você vai chamar alguém aqui para orar e fingir que está orando, mas apoiar ele, não? Irmãos, vou falar uma coisa. Eu separo, mas assim, mas com uma faca mais afiada que você puder, mas bem delimitado. O meu papel como político e o meu papel como ministério. Aqui eu não estou hoje como Nicolas, deputado federal. Aqui eu estou, Nicolas, como alguém que faz parte do corpo, que você também faz parte. Nós somos unidos por um Cristo. Eu não conheço você, não sei teu nome, não sei suas dores, não sei o que você passou, mas nós somos unidos pelo amor de Cristo. Então eu venho aqui através desse amor. E eu não venho aqui falar sobre política, no sentido de partido. Nicolas do céu, quando o Bolsonaro perdeu, eu fiquei de luto. Eu perdi minhas esperanças, perdi minha fé. Irmãos, posso falar uma coisa? Se a tua fé está embasada em político, você não é crente não, né? Se a tua esperança está em eleições, irmãos, deixa eu falar uma coisa, cristão não é movido por eleições, cristão é movido por gerações. Abraão, Isaac, Jacó, é isso que nos move. Agora, nós podemos simplesmente falar, se Deus sabe de tudo, Ele é todo poderoso, deixa Ele tocar. Claro que não. Você estaria sendo exatamente como Pilatos, entregando para o mundo Jesus, para poder fazer o que o mundo quiser com Jesus. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos exercer uma influência na sociedade, primeiro entendendo quem nós somos, quais são os nossos vícios, quais são as nossas virtudes, quais são as nossas fraquezas, para que você exerça a tua influência agora. Para pensar, você tem uma vida. É como se você tivesse ali uma caixinha de fósforo, tinha um fósforo, você riscou e está queimando. Meu irmão, quando essa chama parar, não tem mais volta, não tem mais jeito de você falar, poxa, eu poderia, poxa, eu podia. Quantas pessoas não foram por inferno esperando amanhã mudar? Sabe, hoje nós temos mais de 80% do Brasil cristãos, ou seja, não é ter mais cristãos, não é ter mais cristãos no Brasil que vai resolver o problema, porque esse 80% não está mudando. O que vai mudar de fato o nosso país não são mais cristãos, são mais pessoas que vivam o cristianismo, são mais pessoas que entendam o teu chamado, o teu propósito. Fala uma coisa, você não foi chamado para simplesmente encher o seu copo e se permanecer na igreja. Isso é um evangelho mesquinha, que se preocupa somente com você. Você tem uma água que nunca te dá sede, é ótimo. Ai, obrigado Deus por me salvar, vou ficar só para mim. Sendo que tem um monte de gente em volta de você com sede. Hoje para pregar está até fácil, irmãos, porque está tão difícil o mundo. As pessoas estão tão carentes do Senhor, estão tão tristes. Você vê meninos de 13, 14 anos com problemas psicológicos, com depressão, sabe, pessoas, mulheres querendo suicidar. Você teve aí recentemente, né, pessoas suicidando, pessoas que assim, eram atores de comédia suicidando, cantores como Whitney Houston, por exemplo, tinha uma voz inacreditável, nasceu na igreja e tirou sua própria vida. O que está acontecendo? Isso quer dizer que o nosso espírito, ele é mais importante do que simplesmente o nosso corpo, porque o teu corpo talvez pode um dia perecer, você pode pegar alguma doença, você pode pegar algum problema físico, mas se a tua alma, se o teu espírito estiver forte, irmãos,
vale a pena porque você está caminhando para o céu. Ou seja, o que pode nos parar? O que pode parar a igreja? Nada. Tem hora que a gente lê algumas coisas na Bíblia e a gente não acredita, só naquilo que nos convém, né? A Bíblia fala, olha, se você honrar teu pai e tua mãe, seus dias na terra serão acrescentados. E você fala amém, porque a misericórdia do Senhor renova todos os dias, amém. Mas a Bíblia também fala, não há comunhão entre as luzes e as trevas. A Bíblia fala em 1 João que aquele que peca e vive no pecado, eu nunca o vi e não o conheço. Se você é um cristão que até hoje nunca tomou a decisão de assumir o seu chamado, posso te falar uma coisa? Vale mais a pena você sair, porque pelo menos o mundo é genuíno, porque pelo menos lá eles vivem intensamente o que eles pregam. Olha só, por exemplo, o Rodolfo Abrantes, ele vivia intensamente o mundo, ele não era mais ou menos o mundo, ele bebia, ele cheirava, ele fazia um monte de coisa lá fora. Quando ele veio para Cristo, ele não veio para Cristo morno, ele veio com a mesma intensidade. Por quê? Porque ele era uma pessoa intensa, uma pessoa verdadeira. Agora, olha o que tem acontecido. Nós, numa ânsia de ganhar as pessoas lá fora, nós temos subestimado o Espírito Santo. Porque para poder ganhar as pessoas lá de fora, eu tenho que se me amoldar ao mundo para ganhar eles. Olha que loucura! Paulo nos fez de louco para ganhar o louco, Paulo nos fez de sábio para ganhar o sábio, mas Paulo nos fez de pecador para ganhar o pecador. Ei, as festas podem sim atrair jovens, os entretenimentos podem atrair os jovens, mas o motivo de permanência deles no Evangelho tem que ser o Senhor. Olha o que nós estamos fazendo. Eles lançam uma moda lá fora, a gente coloca aqui dentro. Eles lançam um ritmo de música, a gente coloca o mesmo ritmo de música. Tem uma gíria lá fora, a gente fala a mesma gíria. Eles lançam um tipo de roupa, a gente usa o mesmo tipo de roupa. Afinal de contas, quem está imitando quem? Quem está imitando quem? Você basicamente é uma copa mal feita do mundo. Esse que está sendo o problema. As pessoas entram aqui e já não vê mais diferença daqui para o mundo, prefere ficar no mundo. Afinal de contas, pelo menos lá as músicas são mais bem produzidas, lá eu tenho festas mais agradáveis, e aqui dentro da igreja não. Aqui dentro da igreja a gente faz o louvor mais ou menos, a gente ensaia, mas está doido para acabar, a gente está no culto, mas está pensando o que vai comer, a gente lê a Bíblia, mas lê a Bíblia mais ou menos, a gente jejua, mas sabe, não está nem aí. E aí? O que tem gerado o nosso cristianismo? Influência? Não. A gente tem sido egoísta de nos mantermos com o nosso chamado, aquilo que Deus chamou dentro de nós, e esquecido que nós temos um propósito muito maior, que é aproximar pessoas de Deus e conduzi-las a escrever uma história diferente. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Eu quero que você fique de pé agora nesse momento. Irmãos, talvez você não entendeu, mas o Espírito Santo está aqui. Você não está simplesmente hoje aqui por um acaso. Você não está aqui porque fulano de tal me convidou e eu vim aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. Não despreze o cuidado do Senhor. Não despreze o cuidado do Senhor. Sabe, talvez seu coração está aí assim, contrito, sabe, querendo tomar uma mudança, mas você não toma por falta de coragem. Você não toma porque, poxa, afinal de contas, vai parecer que, não sei, eu sou uma pessoa superficial, ou que eu sou uma pessoa que depois que eu ouvi aquilo, eu mudei, e eu sou uma mentira, eu sou artificial. E vou falar uma coisa para vocês, a melhor escolha que eu já fiz em toda a minha vida, não foi me candidatar a vereador, não foi me candidatar a deputado federal, foi de fato entregar a minha vida ao Senhor. E a melhor coisa que eu já senti na minha vida, não foi, olha só o que eu vou dizer, não foi a Aurora, não foi meu casamento. A coisa mais extraordinária que eu já senti não foi ganhar mais votado do Brasil. O sentimento mais inacreditável que eu já senti não foi nada disso. Foi quando, pela primeira vez, eu ganhei uma alma para o Senhor. Eu fiz o apelo e com medo absurdo, e veio uma pessoa na frente, e a gente orou por ela e ela aceitou Jesus. Irmãos, a gente não sabe a extensão da nossa influência. Você não sabe a extensão
de onde vai chegar a tua palavra. Talvez você ache que a pessoa que está na sua família é muito difícil de alcançar, mas talvez essa pessoa difícil de alcançar, se você alcança ela vai ser uma pessoa que vai alcançar milhares, vai alcançar milhões. Então para pensar, você tem uma árvore genealógica de família, tem os seus avós, tem vocês, os seus irmãos, depois os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Se você tira um dos seus avós, quantas pessoas deixam de existir? Da mesma forma, no campo de propósitos, se você mata um propósito, quantos outros propósitos deixam de existir? Se o pastor Rodrigo um dia chegasse e falasse, quer saber, não vou fazer essa igreja, está muito difícil, muito recurso, muito problema, é difícil lidar com pessoas, nós não estaríamos aqui hoje. Esse local aqui, que já foi local e é local de transformação, de milagres, sabe, de renovo, talvez nunca teria acontecido isso se ele tivesse matado, sido omisso com o seu propósito. Ou seja, a omissão dele poderia ter gerado morte, mas a ação dele gerou vida. Você precisa tomar uma ação e saber que tem muito em suas mãos. Ei, não menospreze aquilo que o Senhor está fazendo com você hoje, que é cuidar de você. Você não sabe quanto tempo você tem de vida. Todo mundo acha que vai viver até, não, vou viver até os 90, até os não sei o quê, e vou ter tempo para poder, quando eu tiver coragem, fazer o que o Senhor quer. Jovens que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, sabe, sejam corajosos, sabe, sejam santos, sejam diferentes desse mundo. Tem hora que é difícil, né, ver uma pressão insana no nosso coração, na escola, na faculdade, sabe, muitas vezes você fala assim, pô, será que isso vale a pena mesmo, estou vindo aqui, enfim, não estou sentindo muito bônus de ser cristão, mas irmão, eu posso te falar uma coisa, não tem nada nesse mundo que possa ser maior do que a vida eterna. Sabe, eu quero ver o Senhor, sabe, eu quero ver se tem rua de ouro mesmo, sabe, se a minha casa é de pedras preciosas ou não. Eu quero conversar com Paulo, perguntar para ele qual que era o espinho na cara dele. Falei, Paulo, o que era? Me conta aí. Não, só para nós dois aqui, né? Quero abraçar Davi e falar, meu irmão, você fez muita burrada, mas você teve a manha, você é o homem segundo o coração de Deus, que honra. Sabe, chegar para João e falar, poxa, você é o discípulo que Jesus amava, o que você tinha de diferente? Sabe, eu quero encontrar as pessoas que já morreram, que eu tenho certeza que estão no céu, como meu avô Antônio, de Paula, que se não fosse por ele fundar a Assembleia de Deus, lá no Cabana, lá numa favela, sem recurso, talvez a minha família, por parte de mãe, não teria sido alcançada pelo Senhor, eu não estaria aqui. Olha a extensão da tua influência, não deixe que isso morra. Então, irmãos, eu não vim aqui falar sobre política, sobre A e B, eu vim aqui falar sobre propósitos que precisam exercer a sua influência de uma maneira muito séria. Se hoje o nosso país, talvez essa cidade, talvez esse estado, está do jeito que está, é porque os cristãos não estão assumindo o papel que deveria. Irmãos, apenas com 12, sendo que um era traidor, hein? Jesus mudou a história da humanidade. Imagina o que nós não podemos fazer. Imagina o que cada um aqui, sabe, de uma maneira inconformada, não pode realizar. E é isso que eu quero orar aqui para cada um de nós. Nós vamos orar para 3 pessoas aqui hoje. O primeiro é aqueles que não sabem qual é o seu chamado. Nicolas, não sei qual é o meu chamado, não. A vida é boa, trabalho, estudo, estou casado, ou se não estou para casar, tenho um bom salário, faço bem, não mato, não roubo, não sou fã do Felipe Neto, sou de boa, estou tranquilo, votei certo na eleição passada, às vezes eu vou na igreja, mas oro quando dá, que isso? Como que Deus não vai querer um cara desse no céu, né? Mas eu não sei o meu chamado, Nicolas. Eu aprendi em Eclesiastes que a Bíblia fala o seguinte, ou Colossenses, que a Bíblia fala que a paz seja o juízo do seu coração. Ou seja, a Bíblia não fala que os teus sentimentos sejam o juízo do seu coração, que as tuas emoções sejam o juízo do seu coração, mas que a paz seja o juízo do seu coração. Quando você sentir paz é porque o teu coração fez um juízo, fez um julgamento certo. Já percebeu que muitas vezes você vai tomar uma decisão, você não sente paz? É o Espírito Santo te comunicando. Então,
se você não sabe, ore para o Senhor para poder te direcionar para algo, você sentir paz naquilo, e você saber qual caminho você vai chegar. Mas saiba que todos os seus propósitos, todos aqueles propósitos que vêm no seu coração, tem que ser para poder aproximar pessoas do Senhor. Ah, Nicolas, então eu só posso ser um pastor, um missionário? Não. Você pode ser um médico e aproximar pessoas do Senhor. Você pode ser um advogado, você pode ser um dentista, você pode ser uma nutricionista, você pode ser uma pessoa que canta, que dança, que, sabe, um político também. Enfim, você vai ser luz aonde você está. E quando você pede para ser luz, você não pode reclamar se Deus te colocar em locais escuros, porque a luz precisa brilhar exatamente, são nesses lugares. Então, nossa, Nicolas, mas está difícil ser cristão. Então está certo. Se está tudo bem, está errado. Se tua vida não tem altos e baixos no sentido de guerras, você não está sendo cristão. Se não há confronto com o mal, você não está guerreando. Então algo no teu coração precisa, sabe, acordar. Você precisa ter algum inconformismo dentro do seu coração que vai gerar um chamado. Eu não sei com o que você é inconformado, mas uma pessoa que não tem nenhum tipo de inconformidade no coração, ela está morta. Tem que ter algo que você acorda e fala, caramba, tem isso. Irmãos, eu sou indignado com muitas coisas. Eu sou inconformado. Tem gente que olha e me pergunta, mas Nicolas, de onde vem talvez sua força, sua coragem? Você não tem medo e tal? Eu sou muito sincero quanto a isso, de que é claro que eu sei as consequências dos atos que eu faço. Eu sei que um dia eu posso ser preso, eu sei que um dia eu posso perder o meu mandato, eu sei que um dia eles podem bloquear minhas redes sociais, eles podem bloquear minhas contas bancárias. Eu quero isso? Claro que não. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar influenciando pessoas, mas as consequências eu sei de cor. Mas as consequências de um chamado não podem impedir um chamado. Não há ninguém que cumpra algo grande que não tenha também um sacrifício grande. Então saiba que quando você orar pedindo um chamado, também vai vir um grande sacrifício. Não tem como você achar que o seu sacrifício vai ser muito grande, sabe por quê? Porque quando você olha para a cruz, ali está o maior sacrifício. Você não carregou todos os pecados da humanidade, você não carregou uma cruz nas suas costas, você não foi morto, você não foi humilhado, feito de chacota, não foi colocado ali uma coroa de espinhos na tua cabeça, colocado aqui está os reis, o rei dos judeus, não fizeram nada disso com você. O Senhor sim, Ele fez. Então o Senhor é a nossa maior referência de servidão e de sacrifício, porque Ele não somente morreu, mas Ele ressuscita, Ele deixa o Espírito Santo, Ele nos dá uma nova vida, uma nova chance. Aleluias, aleluia. E para o segundo tipo de pessoa, para aquelas que têm um propósito, sabe o que é que tem que fazer. Esse dia eu peguei um cara que era policial, estava fazendo minha segurança aqui em Batiba. Ele estava conversando e tal, senti assim que, sabe quando você sente que o cara é crente? Falei tal, comecei a trocar ideia com ele, falei, não, estou fora da igreja tem 12 anos, só que eu era da igreja, era baixista, e eu saí da igreja, mas eu trouxe a minha família para a igreja, e hoje a minha família ora para que eu volte para a igreja. Fui, cara, evangelizando ele, falando do amor de Cristo, peguei o telefone dele, falei que eu ia dar ali um livro para ele, que também mudou minha vida também, e aí, eu parei e pensei assim, falei, cara, olha só, 12 anos, o que esse cara não poderia estar fazendo há 12 anos? Então, talvez você está aqui, você sabe qual é o teu propósito, igual esse cara, ele sabe que ele tem que louvar o Senhor na música, que ele tem que alcançar pessoas para Cristo. Talvez você sabe qual é o seu propósito, mas você não está realizando ele, ou está realizando ele mais ou menos, né, de forma negligente. Nós vamos orar para o Senhor reestabelecer as suas forças, para que Ele tire, sabe, qualquer escama que está nos seus olhos, de que qualquer outra coisa é mais importante do que isso. Não há nada mais importante do que cumprir o chamado do Senhor. E para o terceiro e último tipo de pessoas que possivelmente estejam aqui, são aquelas que têm cumprido o seu chamado. Porque nós precisamos orar também para as pessoas que estão firmes. Porque já perceberam que nas igrejas chega um cara e fala, irmãos, eu fazia parte de 3 facções criminosas ao mesmo tempo, eu tenho platina na cabeça, tomei 72 tiros, não tenho um rim, tenho metade do meu pulmão, não tenho uma perna, e glórias a Deus, larguei tudo isso e sou crente. Aí todo mundo, meu Deus, né? E realmente, glória a Deus por isso. Mas depois sobe um velhinho, fala, olha, estou na igreja desde os meus 5 anos de idade, e nunca me desviei. Quem chamou esse cara aí?
que testemunho fraco, né? E ia lá, irmão, o cara ficou, sei lá, 70 anos na presença do Senhor. Paulo fala que nós precisamos ser constantes na fé. Precisamos ter constância. Sua vida não pode ser uma montanha russa. Está bem, depois está mal. Está bem, mal, né? Se está tudo bem com minha namorada, está tudo bem com Deus. Briga com minha namorada, não quero saber de Deus, né? Não pode ser dessa forma. Então nós vamos orar também por você, para que você, sabe, consiga de fato permanecer em Cristo, para que o sangue, né, do Espírito Santo, o sangue do Senhor, ele cubra a tua família, cubra você, cubra teu propósito, dê forças, sabe? Eu quero fazer algo aqui em específico aqui, sentir no meu coração. Talvez você gasta tanto tempo vendo ministrações de outros pastores, você gasta tempo, sei lá, orando para um monte de gente, mas você não ora pelo teu pastor. Meu irmão, posso falar uma coisa? Pastor é um chamado que, meu irmão, se Deus me chamar para isso, eu já deixo claro que eu não quero. Não quero, não vem com essa, não quero, passo, afaste de mim esse cálice. Você tem noção que o pastor, irmãos, ele está mal, ele vem pregar? Ele está triste, ele vem pregar. Tem hora que ele está chorando e ele precisa receber alguém que está chorando. Talvez o casamento dele está difícil, mas ele tem que cuidar de alguém que o casamento está difícil. Talvez ele está lutando contra um pecado e está aqui ministrando. Que barra ser pastor. E ainda assim muitos de nós valorizamos mais os cantores gospels que estão lá fora do que o pastor aqui dentro. Se vem aqui um cantor gospel aqui, aleluia, grita, fica todo feliz. Mas quando o seu pastor está aqui ministrando, o aleluia sai muito baixinho, né? Então ore pela vida do pastor Rodrigo, da sua família hoje aqui nessa oração, para que esse local aqui assim fique entupido de pessoas, mas não somente inchado, mas que sejam de pessoas que essa igreja cresça, que ela não enche, tá, pastor? Que ela cresça, sabe? Eu prefiro qualidade do que quantidade. Se necessário voltarmos a sermos 12, que sejamos, mas que sejamos com o evangelho firme, amém? Então feche seus olhos e com seus olhos fechados, esquece quem está do seu lado, esquece o que está acontecendo. Agora você vai orar para alguém que sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Talvez você não fala tudo para o teu marido, talvez você não fala tudo para a tua esposa, talvez você não fala tudo para o teu chefe, para o teu amigo. Você mente para você mesmo, mas você não pode mentir para aquele que sabe de todas as coisas. Faça essa oração de uma maneira sincera ao Senhor. Seja o mais sincero que você pode. E comece primeiro exaltando o nome dEle. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está aqui. O Senhor não tem o poder, o Senhor tem todo o poder. O Senhor é majestoso, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é amoroso. O Senhor é um Deus, ó Pai, que o Senhor não é top. O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é o Rei dos reis. Sabe, o Senhor é magnífico. O Senhor, sabe, o teu amor nos constrange, ó Pai. E diante, ó Pai, sabe, da tua grandeza, eu peço para que o Senhor olhe para os corações que estão aqui hoje. Sabe, para os corações agora, Senhor, que estão contritos, sabe, corações que estão machucados, corações que estão doloridos. Senhor, que não sabem qual é o seu chamado, não sabem qual é o teu propósito. Pai, em nome de Jesus, coloque agora, Senhor, no coração agora de cada pessoa aqui um chamado, um propósito bem claro, para poder cumprir aquilo que o Senhor deseja. Não deixa, ó Pai, essa pessoa vagar, ó Pai, por locais e caminhos que o Senhor não deseja. Senhor, se necessário, traga para perto, ó Pai. Traga para perto, Senhor, mas não deixa, ó Pai, essa ovelha ir distante, ó Pai, do teu rebanho. Que, ó Deus, novos sonhos sejam estabelecidos aqui, Senhor. Que novos propósitos sejam, ó Pai, ressuscitados aqui, ó Pai. E que essas pessoas exerçam a tua influência, Senhor. Que as pessoas, ó Pai, aqui que têm um propósito, ó Pai, mas não estão cumprindo, ó Deus, de forma honrosa, que não estão cumprindo como deveria, Senhor, restabeleça as forças, ó Pai. Restabeleça, sabe, ó Pai, aquela ousadia do primeiro amor, Senhor. Faça, sabe, ó Pai, com que lágrimas desçam nos seus olhos, ó Deus. Com que momentos de tristeza os aproximem do Senhor, ó Deus. Mas não deixe, ó Pai, que esse propósito fique morto, não deixe que esse propósito fique inerte. Não deixe que esse propósito, ó Pai, acabe, Senhor, em um túmulo. Mas, ó Pai, aviva a tua igreja, Senhor. Aviva o propósito, ó Pai, de mulheres que querem mudar esse local.
mulheres corajosas que querem, sabe, ó Pai, honrar o Teu nome aqui em Boa Esperança, ó Pai. Homens, Senhor, corajosos, que querem levar o Teu nome aqui nessa cidade, que quer levar o Teu nome aqui para esse estado, Senhor, em o nome de Jesus. E nós oramos, ó Pai, também agora, Senhor, para aqueles que têm um propósito fixo, que têm cumprido com amor, ó Pai, com diligência, que têm cumprido, sabe, ó Pai, com todo carinho. Pai, coloque os Teus anjos em volta dessa pessoa, Senhor. Coloque, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo no coração, para que possa consolidar, dar sabedoria, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Deus, pela vida do pastor Rodrigo, pela sua família, ó Pai, que o Senhor venha o conduzir da melhor maneira possível. Que, ó Deus, se há algo que precisa ser transformado no seu coração, transforme. Se há algo, sabe, Deus, que precisa, Senhor, ser modificado, modifique. Mas, Senhor, que o Senhor venha cobri-lo, ó Pai, com sabedoria que vem do alto. Que ele não tenha, sabe, ó Pai, um passo longe do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. E nós oramos, ó Deus, agora também para o nosso país, ó Deus. País, ó Pai, que tem muitas dores, ó Pai, país que está tão sofrido. País, ó Pai, que está tão, ó Pai, dolorido, amargo. Pai, traga cristãos, ó Deus, em nome de Jesus para esse país, que não somente tem um avivamento de espírito, mas um avivamento de caráter, ó Deus. Que nós venhamos ter uma igreja corajosa, Senhor, porque o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, ó Deus. O nosso país, ó Pai, nós declaramos que o nosso país não é o país da promiscuidade. Nós declaramos, ó Pai, que o nosso país não é o país da bebida alcoólica, Senhor, mas o nosso país é do Senhor, ó Pai. O nosso país é do Senhor, ó Deus. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor é o Rei dessa nação, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, se você nunca fez essa oração, nunca aceitou a Jesus, eu quero que você coloque a mão no seu coração, para você que deseja aceitar o Senhor como seu Senhor, o Salvador. E toda a igreja agora, repita comigo: eu, fala teu nome, Nicolas, aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Que a partir de agora a minha vida seja guiada e transformada pelo Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, e um dia reinaremos com o Senhor para sempre. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e está aí com o coração assim, sabe, corajoso, porque o reino de Deus é composto por pessoas corajosas, eu peço que você venha aqui na frente somente para poder orar para você. Sabe, ai Nicolas, estou com vergonha. Meu irmão, é melhor ir sem vergonha para o céu do que com vergonha para o inferno, né? Vai sem vergonha para o céu. Se há alguém aqui que o coração está assim: Nicolas, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso entregar a vida ao Senhor, eu peço que você dê um passo de fé, vem para cá, sabe, posso talvez trazer outra pessoa junto com você para poder orar por você. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma história nova para você, sabe, eu tenho certeza que Deus, Ele te trouxe aqui por um motivo. Então eu quero dar uma oportunidade para você vir aqui até na frente. Pode ter certeza que eu não vou te pedir nada além de somente orar pela tua vida, porque o Senhor, Ele tem um propósito para cada um aqui de nós, amém? Então você, igreja, fique em oração aí agora nesse momento, porque o que está acontecendo aqui agora é guerra espiritual. Nós não estamos lutando contra sangue, nós não estamos lutando contra, sabe, contra pessoas simplesmente, não. Nós estamos lutando contra potestades. Glória a Deus, amém. Salva de palmas, glória a Deus, amém. Irmãos, a Bíblia fala que o reino tem que ser como os pequeninos, porque o coração deles é inocente, né? O coração deles é puro. Aí olha só, ele teve uma coragem não somente de vir aqui na frente agora, mas ele que falou, não foi ele que falou durante a palestra, né? Que ele teria o Messi, né? Foi você que falou, não foi? É um corajoso. Qual é o seu nome? João que era o discípulo que Jesus amava, né? O João está aqui hoje. Vocês sabem o que o João vai virar daqui 10 anos? Ninguém sabe. Mas ele tomou uma decisão de vir aqui, de aceitar a Jesus,
E vai que o João vire o governador do Espírito Santo. Mas vai que o João vire um missionário. Ele vive um evangelista. Ele vire uma pessoa que vai influenciar milhares de vidas. O João tomou um passo. Olha só, uma criança teve uma coragem de vir aqui. Então eu quero dar a última chance para você. Isso aqui não é uma gincana. Isso aqui não é nada além do que você tomar uma decisão. E enquanto você vai tomando essa decisão, e eu quero contar aqui uma história para você. Meu tio, ele era muito envolvido em algumas questões de... Glória a Deus, mais uma pessoa, amém. Glória a Deus. Outra pessoa, amém, glória a Deus. Irmãos, aplauda mais forte, que não é para mim, é para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala que quando uma alma aceita ao Senhor, há festa no céu. Então está acontecendo festa no céu aqui hoje. Uau, olha, meu tio, ele era envolvido com criminalidade, com drogas. E eu lembro que todas as vezes que ele ia na igreja, eu tinha ali meus 6, 7, 8 anos, isso durou até uns 10 anos de idade. Toda vez que ele ia na igreja, eu orava, mas eu chorava assim, como se fosse o último dia que ele poderia estar ali naquela igreja. Eu chorava. Teve um dia que eu fui até ele, eu fiquei no colo dele chorando. Falei, tio, por favor, glória a Deus, mais uma pessoa, glória a Deus, amém. E eu lembro que eu chorava, falava, Deus, por favor, salva meu tio, salva meu tio, salva meu tio. Ficava com medo, sabe, dele ser morto, ficava com medo de acontecer tantas coisas. E aí até que um dia, em um culto como esse, eu estava lá orando, Deus, salva meu tio e tal. Eu falei, vou lá chamar ele. Quando eu abri o olho, ele estava aqui na frente aceitando ao Senhor. Passou pouquíssimo tempo, ele largou o que ele estava fazendo de mal. E ele estava colocando uma faixa, ele estava trabalhando colocando faixa assim no poste. E ele sentiu uma dor no coração, desceu da escada e morreu. Eu estava morando fora, recebi a notícia, tinha 12 anos de idade. E esse meu tio era assim, era coisa de eu falar, nossa, queria que ele fosse meu pai. Porque tudo que ele fazia era legal, ele era descolado, ele era inteligente, ele era uma pessoa incrível. E o Senhor levou ele para ele, né? Deu a oportunidade dele se encontrar com Cristo. Então, irmãos, eu não quero que você venha aqui na frente e tome essa decisão com medo do inferno. Não há virtude de você ir para o céu com medo do inferno. Mas eu quero que, se você desejar vir aqui na frente, é porque você ama a Deus, que você entendeu que você quer passar a eternidade com Ele. E é por isso que a gente faz apelo. Não é para você assim, vem para o nosso clube, né, pastor? Não vem para o nosso lado, porque a partir de hoje a vida de vocês vai ser perfeita, não vai ter mais problema, sabe, vai ser um lírio um campo de rosas. Não, o que eu estou dizendo é que você tem que tomar a decisão mais importante da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, o Senhor, Ele é real, o Senhor, Ele transforma, o Senhor não quer que ficamos da maneira como está. Hoje é a minha última ministração do ano de 2023. Eu já estou fazendo isso há 3 anos. Irmãos, eu acho que esse aqui é o apelo mais demorado que eu estou fazendo. Porque, sabe, a gente não sabe qual que é o nosso último momento. A gente não sabe nada disso. Então, irmãos, eu quero, antes de orar, eu quero te dar a oportunidade, né, de você entender o que está acontecendo aqui, de que o Espírito Santo, Ele convenceu o coração dessas pessoas que está aqui. Não foi pelas minhas palavras, não foi pela minha sabedoria, foi porque o Espírito Santo preocupa com a tua vida. E isso é o mais legal. Não é para você vir aqui, sabe, agora eu vou ter que fazer parte da igreja, nossa, eu vou ter que deixar muitas coisas. Irmãos, é muito bom e é muito melhor estar com Cristo. É muito melhor estar com Cristo. O Senhor, Ele é real, o Espírito Santo está aqui, sabe, Ele está aqui, Ele está fazendo coisas incríveis. Esse é o nosso Senhor, sabe, Ele transforma. E olha, talvez você fale assim, mas Nicolas, eu não vou lá, sabe por quê? Porque eu sou pecador demais.
eu peco, eu falho, eu erro. Deixa eu te falar uma coisa, Deus Ele quer exatamente você dessa forma, Ele não quer você de um outro jeito, porque Deus Ele não veio para os sãos, Jesus Ele não veio para aqueles que estão curados, Ele veio para os enfermos, Ele veio para aqueles que são cheios de máculas, sabe, doloridos, Ele veio para aqueles que precisam de perdão, Ele veio para aqueles que precisam perdoar, Ele veio para aqueles que cometem pecados, Ele veio para aqueles que estão viciados em pornografia, Ele veio para os adúlteros, Ele veio para os maus, Ele veio para os doentes, Ele veio para você. Não perca essa oportunidade em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então nós vamos orar agora, e glória a Deus, está todo mundo com alguém aí, né, orando, amém. E eu peço para que você feche seus olhos agora, vamos orar. Igreja, estenda as suas mãos, nós vamos orar para cada um que está aqui nessa noite, amém. Pai, nós te agradecemos. Igreja, ore, ore, nós te agradecemos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essas vidas, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque a partir de hoje, ó Pai, elas são nova criatura, ó Deus. Pai, obrigado, ó Deus, por o Senhor estar dando uma nova chance pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus, que nos constrange, Senhor. Obrigado, ó Deus, por o Senhor nos usar pelo que nós somos, independente do que nós somos, de apesar do que nós somos. O Senhor alcançou vidas aqui nessa noite. E nós te agradecemos, ó Pai, porque hoje há festas no céu, porque um pecador encontrou a Tua casa, porque, ó Pai, um pecador encontrou o Senhor, ó Deus, porque um injusto, ó Pai, foi salvo pelo Senhor, porque o injusto foi justificado pela Tua graça, ó Pai, porque esses corações encontraram um caminho perfeito, Senhor, porque essas almas agora terão refúgio, ó Pai, porque essas almas agora beberão da água, ó Pai, que nunca mais dará sede, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te glorificamos, nós te aplaudimos, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Deus. Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, em o nome de Jesus.